Olá, Alexandre Barbosa, doutor na USP e está lançando um livro muito especial para nós do Semanário Latino-Americano, que defendemos a geopolítica como um caminho e a geopoética também. Este livro, Jornalismo num Contexto Decolonial. A gente conversa com Alexandre Barbosa agora sobre essas práticas do jornalismo que elas vão num sentido contra-hegemônico da mídia, que está sempre, de alguma forma, mais tendenciosa a uma grande mercantilização também das notícias, a serviço de algumas questões que acabam atrapalhando, muitas vezes, ouvirmos mais vozes latino-americanas. Alexandre Barbosa, muito bem-vindo ao nosso Semanário Latino-Americano. Conta para a gente como que foi essa trajetória de percorrer essa jornada que também traz uma bússola para novos jornalistas e para jornalistas que já estão aí no campo de trabalho latino-americano, por uma outra perspectiva. Olá, Brenda. Olá a todas e todos. Muitíssimo obrigado pelo carinho de falar comigo sobre o livro, sobre o trabalho todo. É um enorme prazer estar aqui no Semanário Latino-Americano. Inclusive, é uma das sessões do livro. Eu falo muito sobre essas outras vozes que existem sobre a América Latina. Então, é um enorme prazer. Muitíssimo obrigado mesmo. Bem, este livro ele é resultado do meu pós-doc que eu fiz na Unesp, que tinha esse tema, né? Por uma teoria latino-americana e decolonial de jornalismo. Ele surgiu, bom, há muito tempo que eu pesquiso jornalismo na América Latina, desde a minha primeira pós-graduação lá na PUC, depois no mestrado e doutorado que eu fiz na ECA. E eu tenho uma grande amiga, que aliás fez o prefácio do livro, que é a professora Cris Gobi, que ela é, assim, uma das maiores pesquisadoras sobre América Latina, comunicação na América Latina, desde que ela trabalhava com o professor Marques de Mello, que é uma das nossas referências da área também. E aí um dia, numa das sessões da Intercom, a gente estava falando sobre critérios de noticiabilidade, ou seja, o que torna uma notícia, um fato, uma notícia para os veículos de comunicação. E ela virou assim para mim, Ale, a gente precisa atualizar esses critérios de noticiabilidade. Eles não dão conta de explicar o que acontece na América Latina. Porque o critério de noticiabilidade, Brenda, só para explicar para o público todo, que não é da área do jornalismo, eles são categorias que nós, pesquisadores da comunicação, a gente olha para uma notícia e fala, olha, isso aqui virou notícia por conta dessas categorias aqui. Se você conversar diretamente com um jornalista, ele vai falar, por que isso virou notícia? Ah, porque é relevante, porque é novo, porque é próximo, interessante para o público. E aí, nas pesquisas de comunicação, a gente vai subdividindo isso em categorias de análise. O que eu fiz nesse trabalho, e aí era uma continuação, diria até uma atualização dos meus estudos anteriores, foi falar, ok, então se a gente quer dizer que um veículo de comunicação ele tem uma temática latino-americana, ele tende a enxergar outros valores notícia que não os valores notícia normalmente já considerados pela indústria jornalística. E Exemplo, aí eu Alexandre, só um questionamento. Nós que lidamos, né, com essa questão de cobrir realmente, pensar no agenciamento também das notícias latino-americanas, a gente tem visto que há uma tendência a se cobrir, às vezes, só as coisas oficiais, ou mesmo quando tem uma situação de crime, alguma situação de tragédia. E o que nós percebemos é que muitas vezes a proximidade está na semelhança do que, às vezes, uma situação que o país, por exemplo, o Brasil está vivendo, que é semelhante a um outro país e a gente possa conseguir uma solução conjunta. Exemplo, você tem a questão dos ônibus de trânsito rápido, né, VRTs, algo assim. E é uma experiência, por exemplo, que a Colômbia, com uma situação de trânsito muito forte, em Bogotá, acabou instalando, e no Brasil, alguns
algumas cidades, como Belo Horizonte, por exemplo, né, que é a capital de onde eu falo, também implantou, e esse modelo da Colômbia, o Mercocidades, que se tinha debate sobre isso, dava uma diferença, né? Então, por que também a gente não se aproximar, né? Essa proximidade não pode ser pelo que nos une? Pois é, esse é um dos pontos centrais, acho que do livro, que eu fiz questão até de separar um capítulo sobre ele, que é o sentimento de entender que todos nós somos latino-americanos. E aí, quando eu falo todos nós, o que eu proponho aqui é que a gente amplie bastante o conceito de América Latina. Eu até falo que é um conceito ampliado de América Latina, e isso é importante para a gente, e é também importante para a gente que já trabalha com a América Latina como uma categoria de seleção, mas também para a indústria jornalística. Por quê? Primeiro, há uma dificuldade dos brasileiros se enxergarem como latino-americanos por uma Sim. série de fatores, né? A gente teria que fazer uma aula específica sobre isso, mas eu não coloco a língua como um fator que nos diferencia, porque a gente tem muito mais proximidade com a indústria cultural norte-americana, e o inglês, né, é muito mais distante do que o espanhol do português. Mas nós temos características muito comuns de história. Então, assim, todos nós fomos vítimas do colonialismo. E o colonialismo, ele traz profundas marcas de racismo, de machismo, de mandonismo, de clientelismo, na gente, na Colômbia, na Argentina, e aí eu vou um pouco além, na Jamaica, em Santa Lúcia, nos países caribenhos todos. Então, mesmo que eventualmente aquele país fale inglês, ele, pelas condições históricas dele, pelo passado colonial e pelo posicionamento geopolítico dele, ou seja, ele também é um país primário exportador, que está dentro da engrenagem do capitalismo como um exportador de mão de obra, exportador de matérias-primas e importador de manufaturas. Essas características, e dentro dele, né, o colonialismo traz o racismo, traz o machismo, traz o mandonismo e traz a violência como forma de resolução de conflitos. Todas essas características nos unem. Então, nós somos muito próximos, por exemplo, a São Vicente e Granadinas, que é um país que pertence ao Commonwealth, ele fala inglês, mas ele tem características históricas, geopolíticas, muito mais parecidas com o Brasil do que o Brasil, por exemplo, com a Holanda. Então, o que eu proponho, Brenda, é justamente isso. Quando a gente quer falar sobre a América Latina, a gente tem de usar como régua critérios e valores latino-americanos, para que a nossa cobertura tenha mais identidade com os nossos problemas, com as nossas buscas de soluções, com as nossas realidades. Tá? Por isso que eu falo que é muito importante que a gente tenha como valor notícia esse critério ampliado de América Latina. Bem, para a gente dizer onde, né, encontrar o livro, como que a gente pode ter acesso, então tem um lançamento, né, sendo feito agora nesse final de agosto, e a gente está aqui na transmissão hoje, no dia 7 de setembro, especial aí latino-americano, especial semanário latino-americano, falando de toda essa decolonialidade. Por uma teoria latino-americana e decolonial do jornalismo, por Alexandre Barbosa, doutor ECA USP, pesquisador de estudos latino-americanos do CELAC. Também temos aí a participação, é interessante que a gente coloque essas vozes também, para que vocês conheçam algumas participantes que estão integrando também essa proposta do livro, essa proposta dos lançamentos, como a Cláudia Alexandre. Temos também aqui Audrey Olegário, que foi a capista do livro por uma teoria latino-americana e decolonial do jornalismo, e temos a Carla Burgoa, que é jornalista plurinacional, andina e potiguar, com foco em migrações andinas. Já retomando aqui, a Cláudia, né? A Cláudia é jornalista, radialista, ativista, antirracista, pesquisadora em tradição cultura afro-brasileira, sambas e escolas de samba.
Alexandre, a gente sempre busca fazer essa integração, né? Isso, geopolítica e geopoética, porque é isso. A gente vê também que o viés cultural, o viés artístico, é um importante instrumento para poder atrair também, né? Nossa brasilidade, por exemplo, está ligado à América Latina, essa América Latina que tem a afrodescendência muito presente, a presença indígena muito marcante. Então, nós sempre percebemos, né, o tanto que isso pode ser também um viés aí de noticiabilidade, um viés que nos aproxima. É isso, Alexandre, agradecer sua participação, pode dizer onde encontrar seu livro, que a gente vai ter prazer de continuar difundindo, e espero que essas outras vozes também que estarão aí perpetuando essa questão da importância do decolonialismo no jornalismo possam participar também, a gente vai convidar outras vezes para estarem presentes também no Semanário Latino-Americano, para a gente reverberar essas vozes. Bom, Brenda, muito obrigado a todas e todos. É sempre um prazer, estou aqui à disposição, e meus colegas também, minhas colegas. O livro está na editora Frutificando, então é só o público dar um Google, editora Frutificando, tem o link para venda por lá, ele vai para todo o Brasil. Tá certo. Aqui está, por uma teoria latino-americana decolonial do jornalismo, Alexandre Barbosa. Grande prazer. E a gente termina a nossa entrevista por aqui, já dizendo que está sempre bem-vindo aqui no Semanário Latino-Americano, pode continuar reverberando essas vozes. Obrigada. Muito obrigado, até a próxima.